refletir. Uma reflexão sobre as experiências do dia a dia. Apresentação: Alana Souza e Tuca Souza. Pode refletir à vontade. Olá, tudo bem com você? Eu sou a Alana Souza e é uma alegria imensa estar aqui mais uma vez com ele, meu amigo Tuca Souza, para falar sobre uma coisa sobre a qual nós somos, assim, apaixonados. Alana Souza, e você que está aí ouvindo a gente, aproveitar e fazer como se estivesse no rádio. Você que está em casa, você que está no trabalho, você que sintonizou a gente agora aqui. É uma satisfação ter aqui você com a gente. Vamos bater um papo muito legal sobre esse veículo, Alana, que já tem mais de 100 anos. Apesar de toda a evolução tecnológica, apesar de tantas opções, ele continua presente na vida das pessoas, não é isso? Exatamente, Tuca. E hoje eu quero aproveitar esse momento para relembrar algumas coisas, porque o rádio tem, assim, na minha vida, pertence a uma memória afetiva, muito importante. Muito a razão pela qual eu me tornei comunicóloga, o rádio. Mas quem virá falar conosco sobre rádio hoje? Nós convidamos o convidado de hoje, gente, é um convidado de peso, tá? Não, mas não é porque ele está acima do peso, não, é porque é uma expressão metafórica, né? Poética, para dizer assim, ele conhece bastante o rádio, tem uma vasta experiência. Ele ia por outros caminhos, né? Quase enveredou pela televisão, mas acabou no rádio. O nosso convidado de hoje, Alana Souza, é Marcel Leal. Ele é proprietário da Rádio Morena FM de Itabuna, né? Desde 1987. Então ele conhece um pouquinho só do rádio, mas Marcel é formado pela USP em Publicidade e Propaganda, fez uma especialização na BBC de Londres, né? E ele quase se enveredou lá pela televisão, né, Marcel? Lá, né? Já escreve há muito tempo para o Jornal A Região, é diretor-redator do Jornal A Região e também apresenta programas na Rádio Morena FM. Marcel Leal, satisfação ter você aqui hoje, viu? Prazer é meu, né, Tuca? Sempre. Dá mais para falar de rádio. Ótimo. Maravilha. E aí, todos Alana? Apresentados, todos em casa. Aí eu queria, bem naquele processo, assim, acho que para começar. Por favor. Para começar, quase filosoficamente, né? Eu estava ali procurando algumas definições de rádio e tem aqui várias definições. Mas uma que eu encontrei que me chamou a atenção diz assim: é o rádio, é história, é moderno, é eterno, é mutante, é gigante, é ágil, emociona, agita, acalma, encanta, informa, transforma. Rádio é vício, rádio é paixão, é companhia, rádio é todo dia. E aí eu fiquei pensando sobre isso, mas para além do que é o aparato tecnológico, né, eu queria que você falasse para a gente, Marcel, o que é o rádio para você? Rádio para mim é paixão, né? E quando alguém, por exemplo, fala em radioterapia, o que me vem na minha cabeça não é o tratamento, é ouvir rádio. Para mim, rádio é terapia. Seja você ouvindo música, e música para mim, eu já comentei em alguns lugares, eu posso estar no pior dia do mundo, na maior crise do mundo, posso estar no meio do Titanic afundando, se eu ligar alguma coisa com música, meu dia está perfeito, está tudo ótimo, e eu não ligo para mais nada. E o rádio, além da música, ele tem esse companheirismo do locutor, que é uma coisa que é típica do rádio, né? E até na maneira de dar notícias, o rádio é diferente. Porque se você lê uma notícia de jornal, seja online ou impresso, você vai ter uma notícia elaborada, o texto é maior. Não no caso de A Região, que eu já faço ele voltado para a internet há muito tempo. Mas no rádio, você não tem chance do cara voltar para ler de novo. Ou ele entende na hora que você falou, ou já se perdeu. Não tem como voltar, o que ele falou mesmo? Não tem como. Então no rádio você tem que dar uma notícia de uma forma tão clara e objetiva que o cara não precise voltar para entender, né? E aí esse tipo de texto, ele vai para o ouvinte num formato
que deixa ele muito mais à vontade do que no formato de um jornal, por exemplo. Então, sobre todos os aspectos, o rádio é uma terapia para a pessoa. Pelo menos para mim é. Né? Maravilha. Alana, antes de eu fazer a minha pergunta, eu queria que a gente lembrasse aos nossos internautas que eles podem participar, não é? Fazendo comentários lá no YouTube. E tem uma perguntinha que a gente quer deixar para a turma responder. Que pergunta é essa, Alana? Por favor. Olha, Tuca, eu vou te deixar a pergunta para fazer, mas eu queria mandar um boa tarde, te Por contar favor. uma coisa que aconteceu essa semana, começou a acontecer essa semana. No episódio Sim. anterior, você falou aqui, você todo orgulhoso, eu recebo um bom dia todo dia, ela fala comigo todo dia. Passou a falar com você. Aí, de maneira assim, né, muito, né, com a carência afetiva Sim. que eu tenho, eu disse, poxa, Muito e carente comigo, essa minha amiga. Isso, e comigo, não, então a semana toda estive aí na doce companhia de Cássia Pedreira, que está acompanhando a gente aí, um abraço, Cássia. Uma ótima tarde para você. Um abraço também para o Adson Santos, querido aí. O Adson dizendo 3 feras da comunicação e mais uma fera da comunicação acompanhando a gente. Maravilha, aí. com certeza. Tá certo? Com certeza. Qual é a pergunta? Alana Souza, mas vamos deixar a nossa pergunta, né? Você que está aí acompanhando a gente, o que você mais gosta no rádio? Você gosta de acompanhar um locutor? Você gosta de música? Você gosta de notícia? Enfim, eu estou dando aqui algumas opções, mas fica por sua conta. Você é quem vai dizer. Então a perguntinha fácil é essa, Alana. O que é que você mais gosta no rádio? Marcel, sua vida quase foi para outros caminhos. Eu acho que é interessante, você vai ter que resumir aqui, eu conheço essa história, vai ter que dar uma enxugada nela. Resumidamente, eu podia não ter vindo para Itabuna. Exatamente. Podia ter ficado em Londres e podia estar trabalhando em TV e não em rádio. Mas o engraçado é que o curso que eu fui fazer na BBC era de produção e direção de TV. E eu aprendi muita coisa nesse curso para a vida, não só para TV e rádio, até pelo comportamento dos ingleses, que é diferente. Você, quando chega lá, você se sente um cara grosso, mal educado. A educação deles é um negócio assim, em outro nível. E eu aprendi muita coisa de vida e aprendi muita coisa para usar no rádio, nesse curso da BBC, e também porque de vez em quando eu ia de penetra num curso de rádio que funcionava do lado, né? Então, assim, eu quase fiquei lá. O que me convenceu a voltar para cá foi ter ganho a concessão da rádio. Porque quando eu fui para lá, eu não tinha nenhuma esperança de ganhar essa concessão. Porque tinha muita gente grande concorrendo. Tinha gente ligada à CM, tinha Joaci Góes, tinha o pessoal da tarde. Então, eu nunca imaginei de ganhar essa concorrência. Que na época, você fazia um projeto técnico, um projeto financeiro e um projeto de programação. Mandava isso para o Ministério. O Ministério tinha uma bancada de técnicos para analisar todos esses projetos. E depois os 3 melhores iam para o ministro e o ministro escolhia a critério dele um dos 3. Eu não imaginava que eu ia ganhar desse pessoal peso pesado, né? Fiz um bom projeto, eu sei que eu fiz um bom projeto, mas é difícil você imaginar que vai ganhar da tarde quando era grande, né? Joaci Góes, ACM, etc. E aí eu liguei para meu pai para dizer a ele que eu ia ficar lá, porque eu recebi uma proposta da BBC de dirigir alguns programas menores, e era uma proposta assim fantástica. Eu ia ganhar 2.880 libras. Na época eu gastava 700. Uau. Só para você ter uma ideia. Só que quando eu liguei para avisar meu pai, ele falou, eu tenho uma novidade, qual você ganhou a concessão. Aí embolou tudo, né? Embolou tudo. No fim pesou um pouco o fato de poder ficar perto de meu pai. E pesou também o seguinte, eu sempre fui um crítico da FM. Eu acompanhei o início da FM nessa fase conhecida lá em São Paulo, ouvindo César Rosa, ouvindo Emílio Surita, esse pessoal. E eu tinha críticas a fazer, né? Então eu pensei, tá na hora de eu ver se eu estou errado ou se eu estou certo. Sim, eu vou ter que provar isso, vou ter que ir para lá para ver, para botar isso à prova, né? E assim, muita coisa que eu pensava sobre rádio era maluquice na época, era considerado maluquice. E aí eu vim tirar a tema, né?
Tipo, o rádio não pode ficar 24 horas no ar porque ninguém ouve de madrugada. E isso era uma mentalidade do pessoal de São Paulo, uma cidade que, se você sair às 4 da manhã, você pega engarrafamento. A cidade não tem horário. E mesmo assim o pessoal achava que de madrugada ninguém ouvia rádio. Então a Jovem Pan terminava 2 da manhã, a cidade terminava meia-noite, a maioria terminava meia-noite. A Jovem Pan só ia até 2 porque César Rosa tinha um programa que terminava às 2. E aí a primeira coisa que eu discutia com gente em congresso de rádio, que eu fui em vários antes de abrir a rádio, era isso. Eu falava, gente, lógico que tem pessoas ouvindo de madrugada. Não tem. Eu falei, pois eu vou fazer 24 horas e ao vivo com o locutor. Aí todo mundo me chamava de doido, né? Então, assim, montar a Morena FM também foi uma forma de ver se eu estava certo ou errado sobre esses conceitos. Foi um desafio, né? Maravilha. Ok. E aí, Tu que eu coloquei no Instagram, No Instagram. lá algumas enquetes, Sim. né? Aliás, um abraço muito grande para todo o pessoal que segue a gente aí Maravilha. nas redes sociais, que acompanham, Sim. né? Desde sempre o nosso trabalho. Muito Bacana, obrigada. bacana. Então eu perguntei lá se as pessoas costumam ouvir rádio no carro, né? Sim. E a gente teve assim 94%. Né? Uau. Massa, Das muito pessoas bom. curtem ouvir. Essa é uma audiência cativa que só o rádio tem, nenhum outro veículo tem. Sim. Nem tem como ter. Aham. Né? E eu mesmo fico ouvindo e sou do tipo que canta junto, sabe? Sim, maravilha. Quem olha de fora acha que é doido. Como o J Quest, né? Para todo mundo. Quando eu Canta junto. perguntei se as pessoas têm um aparelho de rádio em casa, Sim. né? 61%. Que diz bacana. Que sim, 39% não, né? Acho que isso já mostra, daqui a pouco a gente começa um pouquinho aqui, Sim. porque o Marcel prometeu no vídeo aí que está circulando na internet que ele ia falar do rádio ontem, hoje e amanhã. E amanhã. Então a gente vai começar. Aí, dá para comentar Dá pra sobre isso gente. aí. Ok, então Então, podemos por favor, aproveitar. tá aí. Podemos aproveitar. Antes, você, Questão para está ouvir rádio, colocada. você precisava de um aparelho em casa ou portátil Sim, e você precisava estar na mesma cidade que a rádio. sim. Não tinha como você ouvir uma rádio fora, longe dela. Né? Hoje, as pessoas não precisam ter um aparelho de rádio. Sim. Primeiro porque todo celular tem um sintonizador de rádio. Sim. Além do sintonizador, tem os aplicativos de rádio. Uhum. Né? Aí você tem o computador. Por exemplo, eu costumo ouvir rádio no meu computador enquanto eu trabalho. Sim. Eu abro o VLC, um programinha, boto lá o streaming da rádio e fico ouvindo. Né? Então hoje a necessidade de você ter um aparelho específico para rádio é pequena. Tanto que as pessoas hoje em dia não têm microsystem em casa, por exemplo. É Né? verdade. Porque o disco caiu de uso, o CD caiu de uso. DVD. Então o cara ouve rádio no celular ou no computador. Né? Eu acho que essa Sim. enquete aí, a tendência dela é esse número ir caindo, mais ainda. Eu vou completar só Por favor. mais uma enquete que eu Por coloquei, favor. que eu acho que é adequado a gente falar agora, que diz assim, prefiro ouvir rádio no aparelho de rádio, no site, o aplicativo ou em plataforma de streaming. Então, 53% respondeu no aparelho de rádio, me surpreendeu. Mas isso porque o aparelho de rádio, ele já vem com a qualidade de som para o rádio. Para o rádio. Às vezes o cara tem um computador, mas tem caixas de som vagabundas. Sim. O som fica ruim. Né? A vantagem do aparelho de rádio ainda é essa. Ok. Né? E aí, site, o aplicativo 30% e na plataforma streaming 17%. Foi o menor. Tem um detalhe, o pessoal fala plataforma de streaming, mas às vezes ele ouve streaming, mas fora da plataforma. É, verdade. Ele ouve pegando do site da rádio Sim. ou de algum outro lugar, né? Aham. Bacana, Lana, você tem um dado aí que depois a gente vai discutir, que eu também já... Teve uma aluna que fez um trabalho, ela fez uma pesquisa estatística simples, claro, não foi uma amostra grande, mas está batendo com um dado que você está apresentando aí. E isso é bem interessante para uma questão que depois... Você quer eu falar vou aproveitar, sim. vou explorar um pouco mais, Marcel, em relação a essa história dele. Explore. Marcel, você vem desde 1987 aí, no comando de rádio.
E você, então, acompanhou diferentes mudanças aí. Eu lembro que quando eu entrei no rádio ainda era fita cassete e vinil. LP, e LP. Explicar, tio Tuca vai explicar, tá? Vinil Tio Tuca. o pessoal chama de maior, bolachão, né? maior. Maior. Você colocava num aparelho, colocava o aparelho tinha um braço, né? Uma vitrola, chamava de uma agulha de diamante. Isso, é até difícil de explicar. Você vê que é até difícil de explicar, né, Marcelo? E fita cassete, tá? Era um artefato, mais ou menos assim, né, Marcelo? Retangular. Inventado pelo demônio, E porque que- de vez em quando isso. ele embolava e não tinha como você desembolar. Exatamente. Você E tinha um perdia. detalhe também. Eu lembro quando eu era criança, antes de entrar no rádio, Alana, que você colocava a fita cassete para gravar a música. Quando estava no final, o locutor entrava, você acabou de ouvir aí. Eu falava. Essa foi uma das coisas que a Morena FM mudou logo que inaugurou. Não fale em cima da música. O cantor abriu a boca, você fecha a sua. E outra coisa, bem colocar a vinheta no meio da música. É outra coisa também. Veja bem, houve uma época em que fazia sentido, porque nós tínhamos, por exemplo, uma montanha de músicas exclusivas. A Morena FM sempre teve muita música exclusiva. Para o pessoal não copiar e colocar em outras rádios, a gente colocava uma vinheta no meio. Sim, Mas eu nunca gostei disso. Eu acho que tira a pureza da música. sim. Né? E hoje em dia, não é que é fácil, porque eu continuo tendo músicas exclusivas, apesar da internet. Às vezes eu descubro coisas que os outros não descobrem, né? Mas não existe mais esse negócio de botar a vinheta em cima. O que eu queria te perguntar mesmo é isso. Dessas diferentes fases, qual foi aquela que para você, assim, teve um significado, marcou por alguma razão? Ou seja, você entra ali no vinil, na fita cassete, passa para o digital, a internet ganha essa proporção que ganhou, o rádio hoje digitalizado, e eu queria que você comenta, qual dessas fases aí... Tem que primeiro separar as fases. Primeira coisa que quando eu abri a Morena, eu já queria ter aberto com CD, porque eu estava no lançamento que a Sony fez do CD na Europa, em Londres, e eu me apaixonei pelo troço. Só que quando eu cheguei no Brasil, ninguém nem sabia o que era CD. Não existia nem menção, nada. O Brasil foi ter CD em 1991. Não, em dezembro de 90 começaram a aparecer CDs no Brasil. Em 87 eu queria já ter aberto com CD. Que eu inclusive trouxe um aparelhinho de lá e alguns CDs e tal. Aí teve essa fase de LP e cassete, que a preocupação era trocar o LP a cada 3 lavadas. Tio Tuca não vai explicar, mas eu explico. Por favor. Cada vez que você toca um LP, ele vai perdendo o som, porque a agulha vai comendo o vinil e junta poeira nesses sulcos do vinil. Então você vinha, lavava com sabão de coco, tinha que ser com sabão de coco, era o único. E aí na terceira vez que você lavava, não adiantava mais. Aí a gente tinha que comprar o mesmo LP de novo para manter a qualidade, né? As agulhas também se desgastavam e tal. A passagem dessa época para o CD, na verdade, não pro CD, essa passagem para o CD para mim foi a mais importante. Porque você teve um rompimento cultural com tipos de equipamento, qualidade de som e maneira de ouvir e maneira de tocar. Foram várias revoluções de uma vez só, né? Então, por exemplo, quando a gente começou a tocar CD, muitos ouvintes perderam o som em casa porque estourou as caixas de som. Que os equipamentos não tinham preparo para o agudo e para o grave que o CD trazia, né? Então, para mim, a principal revolução foi essa. Por quê? Depois de CD para arquivo MP3, é só uma mudança de meio. A qualidade continua a mesma, a maneira de usar parecida, né? O computador ajeitou a coisa, mas não é uma revolução tão grande assim, porque era confortável usar os tocadores de CD. E o streaming. A primeira vez que a gente experimentou o streaming foi em 97. Eu fiz um acordo com a Telemar, porque assim, eu tinha o domínio telemar.com.br, antes da empresa existir. Quando eles compraram a Telebahia, descobriram que o domínio era meu. Quando vieram conversar, eu falei, bora fazer uma coisa bacana para os dois. Vocês me dão 2 anos de transmissão online
e eu te passo o domínio. E isso foi importante, Tuca, porque na época, para você transmitir online com a qualidade ruim, custava o equivalente hoje a uns 4, 5 mil reais por mês. Ninguém fazia. Eu lembro que quando a gente começou, só 2 rádios no Brasil transmitiam online e transmitiam 4 horas por dia, que era a Jornal do Brasil e uma de São Paulo que eu não lembro agora. E a gente começou transmitindo 24 horas, graças a esse acordo, né? Sim. Mas assim, o som era muito ruim, né? Valeu pra gente ganhar uma base de ouvintes, mas o som era muito ruim, tanto que a gente interrompeu, passamos uns 2 anos sem transmitir e voltamos quando deu para transmitir com qualidade e com custo razoável, né? Ok. Agora eu sou apaixonado pelo streaming, tá? Apesar da principal mudança ter sido aquela. Ok. Eu queria continuar no Por tema do favor. rádio ontem, para a gente poder chegar. Eu vi, Tuca, eu até queria, não Marcel que é convidado, talvez você possa comentar, Que uma frase responsabilidade, que dizia assim: há quem diga que a beleza de um locutor de rádio é inversamente proporcional à sua beleza física. Mas isso é verdade, isso é verdade. Eu já conheci locutoras que pareciam lindíssimas no rádio e não eram ao vivo. O locutor, a mesma coisa. Eu não sei. E o inverso também Sim. vale. Gente que não parecia bonita no rádio, mas ao vivo era. Eu não sei porque algumas pessoas já me falaram assim, você nem parece que é locutor. Eu não sei se foi por causa dessa pergunta. Eu acho que uma das magias do rádio é você poder imaginar a pessoa que você quiser. Existe um exercício no rádio que foi feito para demonstração num congresso, e o cara queria demonstrar como era barato e infinito você trabalhar com rádio. Então ele montou uma cena de batalha com 5.000 soldados, Sim. 300 elefantes, 500 tigres, helicóptero, tanque de guerra, tudo. No rádio ele fez isso sem gastar quase nada. Uau. E aí ele falou, quem de vocês consegue fazer isso em TV sem um orçamento multimilionário? Difícil. E agora o rádio tem essa vantagem de você imaginar a pessoa como você acha que ela é. Sim. Se você falar no rádio, por exemplo, esse meu carro aqui é lindo, é azul, é maravilhoso, você vai imaginar um, você vai imaginar outro, eu vou imaginar outro. E a gente vai imaginar o que pra gente é o melhor carro do mundo. Eu queria O rádio tem essa ficar magia. justamente na questão da magia do rádio. Por Me favor, permita, o que é porque sei isso? Eu acabei não de- tenho que permitir nada. É. Você tem toda a liberdade. Essa questão da magia do rádio, eu sempre imaginei, né, ouvir rádio, aliás, vou pedir licença para dizer, gostar de rádio é uma herança de família, Muito bem. né? Meu avô amava rádio. Eu lembro, assim, das memórias afetivas que disse que falaria. Copa do Mundo, a casa do meu avô cheia de gente ali na sala, todo mundo em frente à televisão assistindo e meu avô com o rádio, porque para ele era... Mas tem um detalhe, a Era. locução no rádio era e continua sendo Continua melhor do que a da sendo, TV. é verdade. Até hoje. É verdade. Lá em São Paulo, muita gente vê os jogos ouvindo pelo rádio. Pelo rádio. Era É isso comum que isso meu lá. avô, olha meu avô lançando tendência. Verdade. Ele fazia dessa forma, ele olhava, mas ouvia pelo rádio. E aí ao longo, e também mandar um abraço para Cacá Ferreira, Fábio Ferreira, grande tios Cacá. aí Parentes. queridos. Que, Parente, Cacá? De onde vem a paixão pelo rádio, e de uma admiração imensa e de uma vontade de algum modo, fazer com que a família continuasse aí com uma voz no rádio, né? Um abraço, Cacá Ferreira, Fábio Ferreira. E ao longo desse processo de ouvir muito rádio, então me lembro de uma vez adolescente, Tuca, de o locutor fulano de tal, né? Nós não vamos dar nomes aqui. Ele ia Ela não quer falar o apresentar, nome, Tuca. ele ia apresentar Fazer um mexendo o congresso. locutor. E eu, né, ouvia todos os dias aquele locutor. Vou com certeza porque irei conhecer. Naquela época a gente não tinha, né, redes sociais, a gente só imaginava os locutores, né?
E ao chegar, gente, foi uma decepção, assim. Não fale Né? isso, não diga isso. Foi Cacá? Não. O locutor que eu imaginava era completamente é a magia do diferente. rádio. É, Aí eu imaginava, Marcelo, que a magia do rádio fosse essa. Mas hoje, fazendo esse retrospecto aí, Sim. essa evolução, né, do rádio ontem e hoje, eu vejo um Cacá Ferreira, eu vejo um Tuca Souza, eu ouço Tuca aí na se rádio, decepciona. eu vejo um Tuca E se decepciona Souza. mais uma vez. Mas eu continuo ouvindo o rádio, né? Você acha que a magia do rádio, ela continua sendo essa questão de despertar a imaginação? Não, a magia do rádio é mais do que isso, né? Porque Sim. ela desperta a imaginação. Os anunciantes que sabem usar a imaginação se dão muito melhor no rádio. Sim, Porque também é barato. Você pode falar o que você quiser. Olha, eu estou aqui numa cabana enorme, no meio do deserto do Saara, vou beber aqui uma Coca-Cola. O sim, cara está imaginando tudo isso lá, né? Agora o rádio, mesmo que você transmita com vídeo, sim, né, como algumas rádios fazem, a maneira do locutor trabalhar continua sendo uma magia, mesmo você assistindo. O cara tem a magia da voz, tem a magia de como ele está à vontade falando ali naquele microfone, tem a magia de como ele tem informações sobre aquela música ou aquele artista, assim Sim. do nada, né? Então o rádio continua com essa magia. Agora sim, eu lembro bem quando surgiu a internet, que o pessoal dizia que ela ia matar o rádio. sim. O rádio foi quem mais se beneficiou com a internet. Nenhum outro veículo se beneficiou mais do que o rádio. Quem mais perdeu foi a TV. O rádio foi quem mais ganhou. E ao contrário de morrer, ele hoje está turbinado com a internet. Sim. Ele ganhou muito espaço e muita força. Tanto que nos Estados Unidos, por exemplo, nos últimos 5 anos, as verbas que as empresas colocam em rádio aumentaram. E as verbas que as pessoas estavam colocando em internet diminuíram. Porque as empresas perceberam, por exemplo, que vão para o Facebook, tem 100 milhões de seguidores, mas não vende. Sim. Para vender tem que ir para o rádio. Então as grandes corporações estão voltando para o rádio, já nos últimos 5 anos aí. Porque o rádio é quem está perto de você quando você está comprando. Você foi até o comércio no seu carro ouvindo o rádio, sendo atingido pela propaganda que está naquele rádio. Entendeu? Então o rádio se beneficiou demais da internet. Ampliou a magia, digamos assim. Marcelo, interessante, você começa a falar da internet, dessa nova era. E há poucos dias eu vi uma entrevista com aquele Antônio Fagundes, famoso ator, e ele disse assim, ó, acabou o tempo de final de novela com 90% de telespectadores. Por quê? Por um lado também mas por um lado a internet também pulverizou a audiência muito. Né? Você tem muitas opções de emissoras de rádio. Mas principalmente mudou o costume, Tuca. Você hoje não quer esperar uma semana para ver o próximo capítulo. Sim. Você quer maratonar. Com certeza. Entendeu? Com certeza. A única atração que quebrou essa escrita foi Game of Thrones, que todo mundo esperava o próximo domingo ansiosamente para ver o próximo. Mas o normal hoje é maratonar. É isso, Marcelo. Eu queria te perguntar assim, qual é o desafio para cada emissora em particular, Lana, quando você tem milhares de emissoras ofertadas no stream, na rede? Qual é o desafio para tentar se destacar, para aparecer, para dizer, olha, eu estou aqui, preste atenção em mim? Primeiro tem que ter personalidade, que é o que eu sempre tento colocar na Morena, de não ser igual às outras. Ah, mas as outras têm mais ouvintes porque são desse tipo. Não me interessa. Não é sustentável. Sustentável é você ter uma personalidade e essa personalidade atrair quem não quer o normal. Tem 1 milhão de rádios iguais, tem uma diferente. Você vai cansar das iguais e você vai ouvir a diferente. E isso vale tanto para a rádio física local como para a rádio no streaming. Entendeu? Uma das coisas legais do streaming é que você atinge pessoas que moram em culturas diferentes,
né? Você atinge o chinês. A cultura do chinês é completamente diferente da nossa. Mas ele está ouvindo a Morena FM. Sim. Aí tem o russo. E o feedback que você às vezes tem, que não é comum, como as pessoas pensam, é meio raro, mas tem. Às vezes você recebe um e-mail, uma mensagem. Mas esse feedback, quase sempre, ele está falando desse diferencial, dessa personalidade diferente, de ser diferente das outras, né? Então o primeiro desafio é ter uma personalidade própria. O segundo não é bem um desafio, porque na medida que você faz um trabalho de qualidade, você vai ter o seu público. E quem faz sem qualidade, não importa quantos tenham, vai perder o público. O mercado, digamos assim, os ouvintes, eles vão depurar isso. Aos poucos, eles vão depurando isso. Desafio mesmo para mim, é um negócio que eu penso desde 2000, mais ou menos, mais de 20 anos que eu penso nisso, é como você faz uma programação que agrade o seu público local. Sim. E o público internacional. Eu até hoje não cheguei numa solução. O que eu tenho feito ultimamente é um projeto paralelo, uma rádio só no streaming, Morena FM Sim. Rio, onde eu estou testando teorias, porque não achei referência, não achei modelo, é tentativa e erro. Sim. Né? A tentativa de fazer uma rádio aquela rádio. Então o que eu fiz foi separar 4 grupos de fuso horário e eu faço a programação para aquele fuso horário no período em que ele está de 6 a meio-dia. Os outros não importa se estão gostando ou não. A programação é para aquele fuso horário. Então, por exemplo, de 3 da manhã até as 9, eu faço programação para a costa oeste americana e o Canadá. Sim. De 6 a meio-dia para Brasil, América Latina, América Central e alguns lugares dos Estados Unidos que tem muito latino, muito brasileiro. De meio-dia às 6 da tarde é para a Europa. E depois para a Ásia. E aí quando eu estou fazendo para a Ásia, eu só me importo com o que eles gostam. Então a programação é o que eles gostam. Por sorte, muita coisa se repete, né? Sim. Mas eu apanhei muito para conseguir achar o encaixe perfeito. Esse programa, neste horário, funciona, né? Então, acho que talvez o maior desafio do rádio seja esse. Como você equilibrar os dois públicos. Porque hoje, o público local é o grosso da sua audiência. Mas amanhã, isso vai estar igual. Sim. E aí? Como é que você faz? Entendeu? Verdade. Olha aí, tu. Tá vendo aí, Alana? Alana, eu só queria reforçar, não, o seu momento de perguntar, tá garantido, reforçar que tem uma perguntinha para a rapaziada, para a turma responder, que é, Alana, a pergunta é... Qual é a pergunta? A pergunta, né? Porque a gente se envolve, eu sei como é isso. Quais são os números da Mega Sena? Isso, vamos dizer daqui a pouco. Atenção, você que está acompanhando a gente, o que você mais gosta no rádio? Você gosta de ficar acompanhando as músicas? Você gosta da informação? Você gosta do locutor? Você gosta de humor? O que você gosta? Você gosta da hora? Tem gente que ouve rádio, Alana, por causa da hora. Não, eu gosto de ficar escutando porque ele dá hora, eu estou ali fazendo as coisas em casa. Um mundo sem relógio. Pois é. E hoje está no celular. Exatamente. Alana, por favor. É bem interessante isso, linkando o que você falou com... E daqui a pouco manda um abraço aí, veja o pessoal que está falando com Mas eu vou deixar você perguntar, e eles... Tá faça essa pergunta maravilhosa. Eu acho bem interessante porque o pessoal do Instagram, a última enquete aqui que eu vou socializar, Sim. Eu perguntei basicamente isso, né? Quando você, o que é que te motiva, né? O que é que você gosta quando você vai ouvir rádio? Sim. Música, 68%, informação, 16%, me surpreendeu. Isso. E companhia, 16%. Então a música... Eu tenho uma pesquisa recente sobre Sim. isso, que bate mais ou menos nisso. Só que é 80% música, Sim. 20% notícia. E estranhamente assim, para o que muita gente acreditava em rádio, ninguém quer ouvir programa de economia, dica de culinária, dica Sim. pessoal, ninguém quer ouvir nada disso. É música e notícia. E agora, notícia, ou você faz um noticiário adequado para o público de rádio, ou é melhor não fazer.
Porque a gente construiu um horário novo de notícia no fim da tarde. Ninguém ouvia notícia no rádio no fim da tarde. Nós construímos do nada, principalmente porque a gente queria que fosse uma coisa nova, no formato, em tudo, inclusive o horário. E hoje é um horário consolidado de notícia. Mas, no início, por exemplo, o pessoal ligava, que porcaria é essa? Tinha esse negócio daí, eu quero ouvir música. Tinha muito disso no início. Porque nenhum FM por tinha, favor. né? Que você falou sobre essa proposta de tentar fazer uma programação internacional, uma programação... Eu lembro que estudar rádio, né? Uma coisa é estudar rádio. E daqui a pouco eu ia te pedir, quero te pedir, que fale sobre esse processo, seu locutor e seu ouvinte. E né? professor. E seu professor Tudo da disciplina, junto. tudo junto. Nossa. Mas uma das questões do rádio era conseguir falar com todos como se estivesse falando com cada um. E isso é um princípio básico. E tem locutor que erra muito nisso. Que fala texto com vocês, Isso. vocês. Sim. Não é vocês, não, é você. Você está Isso. falando com cada ouvinte individualmente. Sempre. Senão você corta a comunicação. E Marcel, Alana, ele tem uma característica, foi muito boa essa sua pergunta, e foi muito bom você trazer isso aí, porque é a questão da oralidade, né? Trazer a oralidade para o trabalho no rádio, para você se aproximar das pessoas, que é o que você Sim. falou. E assim, o Marcel, ele escreve o jornal lá, a parte, eu lia muito a coluna dele, eu falava, Marcel, você escreve que em 1 minuto você lê tudo. Porque, Alana, ele escreve com uma leveza e muito direto. Muito direto, ele não dá voltas e procura ser o mais simples possível. Então, assim, é quase eu acho, é um texto Sim. radiofônico. É a exigência bacana, do rádio. gostei dessa. E uma das vantagens do rádio é que quando a internet chegou, o texto para a internet é o texto de rádio. Pois é. Você Sim. tem que ter um texto curto, objetivo, direto, em linguagem simples. Sim, Marcel, o tempo voa aqui, tá bom demais. Alana, antes de fazer a minha pergunta, eu vou Sim. deixar você ler mais algumas. tá certo. Dos nossos Eu vou mandar alguns internautas. abraços aqui, tá certo? Paulo Jorge Damásio, boa tarde, um abraço, gratidão. Larissa Castro. Você vai fazer aí. igual o rádio. Alô, você, Alô, alô, um você. abraço para você aí. Abraço! Larissa Castro, me lembrando aqui, viu, Lari, de um trabalho que vocês Olha, fizeram eu aí pensei que era sobre o rádio ontem e hoje. Nossa, eu achei que você ia falar assim, lembrando que tem um trabalho para entregar Não. na próxima aula. Fica a dica. aí, Ótimo, viu? brincadeira, vai lá. Um abraço aí, Tiago Dias também, boa tarde, Raimundo Conceição, Márcia, Maria Márcia, Sara Duarte, Cássia falando aqui, eu gosto das músicas e me sinto acompanhada ouvindo as músicas no rádio. Que maravilha, eu conheço essa pessoa, né? Excelente. Sempre me dá bom dia, diz que vai dar uma caminhada e quando ela volta da caminhada, ela liga o rádio de manhã na Morena. Alana, que coisa interessante você trazer essa pesquisa para cá. Nossa, muito bom. Sabe por quê, eu Marcel? também quero dar um abraço também. Por favor. Por favor. Eu quero mandar um abraço pro pessoal de comunicação da Anhanguera. Opa! Mas sabe por que isso? Sim. Porque nas vezes que eu fui lá, convidado por Tuca, né? Preocupe não, a Alana vai te convidar agora. Deu para perceber que é um curso que lida com a realidade. Sim. Porque eu conheci curso em outras faculdades que está no mundo acadêmico e real e que não vai a lugar nenhum. Ao contrário desse curso, e que eu vi que o pessoal lida com a realidade. Entendeu? Então eu queria mandar um abraço pro pessoal da Anhanguera, porque o curso lá é legal. Maravilha. Eu mandar um abraço para Marcel Leal. Por favor. Porque essa é a segunda vez que eu entrevisto Marcel Leal. A primeira vez eu era Ótimo. estudante na UESC. Olha ainda. aí, Ele ótimo. não Na vai UESC. lembrar. E eu estive lá, fiz De- uma pesquisa, então Massa. ele me ajudou, né? já Olha aí, lembrei tá vendo? Da pesquisa. Faz muito Eu lembro de você, tempo. você com o cabelinho Já liso, é, amarrado. pesquisa, lembra? Pronto, É, vamos deixar isso pesquisa. pra lá pra Atenção, editor, esse corte a gente vai fazer do elogio à Sim. faculdade, viu, Marcel? Vamos fazer esse corte aí. Marcel, a Alana trouxe esse dado aí, achei fantástico, porque ele é muito preciso e ele suscita uma questão, Alana, muito atual. Acho que foi Milene. Você lembra de Milene, uma das nossas alunas? Lembro. Ela fez um TCC sobre isso, sobre o radiojornalismo.
Eu falei, Milene, você vai fazer uma pesquisa, ou vai fazer uma pesquisa quantitativa. Coloca lá na internet, em algum lugar, sobre o que as pessoas mais ouvem. Já que você vai discutir aí a questão do jornalismo no rádio, esse crescente, porque houve um crescimento, né? Nos últimos anos. O que aconteceu, Alana? A música que antes o rádio podia ter a exclusividade de receber das gravadoras, hoje está disponível com facilidade na internet. Isso então, muda muita coisa. Isso muda. O que aconteceu? Muitas emissoras entenderam assim, bom, como eu não tenho mais a exclusividade das músicas, eu vou investir na informação. E aí, Marcel, proliferaram, calma que eu vou te responder, eu vou te perguntar, proliferaram os programas em rádio FM de jornalismo, mas me chamou a atenção o resultado da... Falei, tá vendo aí, Milene? Tá vendo aí a gente discutindo essa questão e o pessoal ainda valorizando a música no rádio FM, na frequência modulada. Porque na amplitude modulada, na verdade, sempre... A qualidade é baixa. Mas sempre teve muito mais notícia, muito mais programas. Não, minha pergunta é essa, comente isso. Esse aparecimento nos últimos anos de bastante programas de informação na frequência modulada, no rádio FM, e, no entanto, essa pesquisa de Alana, uma pesquisa, claro, não aprofundou, mas ela aponta sinais aí, a pesquisa de Milena também indicando que as pessoas ainda querem ouvir música na FM. A música ainda é o domínio do rádio. E tem um detalhe aí que muita gente se engana com sites de streaming, tipo Spotify. Sim. As pessoas querem uma playlist curada. Elas querem uma curadoria. Elas não querem ficar descobrindo por elas mesmas lista nenhuma. Por isso que o rádio continua fazendo muito sucesso com música. Porque a gente faz a curadoria para ela. E aí ela descobre músicas que ela não descobriria de jeito nenhum se ficasse só no streaming. Greta Van Fleet é um exemplo de uma banda de rock recente que ninguém descobriu em streaming. Foi descobrir primeiro num programa de TV americano, que o cara ouviu eles tocando num lugar lá e levou pro programa. Depois algumas rádios começaram a tocar. Aqui no Brasil a Morena começou muito antes de qualquer pessoa. E aí as pessoas foram conhecendo. Se tivesse no streaming, não ia conhecer. Então as pessoas ainda valorizam muito música no rádio porque elas querem uma curadoria de música para ouvir. E tem a qualidade do FM, que é excelente, que ajuda muito nisso. E agora, você tendo a opção de ouvir no celular, de ouvir no site, de ouvir no aplicativo, a tendência é crescer cada vez mais, né? E não se engane, a música vai continuar sendo dominante no FM sempre. Agora, a notícia, ela vem entrando, a gente foi pioneiro em FM, pelo menos aqui na Bahia, Norte e Nordeste, nenhum FM tinha noticiário próprio. O pessoal fazia um negócio muito ridículo, né? Pegava o jornal de ontem e lia as manchetes. Muito ridículo isso. Mas assim, eu fico satisfeito de ver que muitas FMs investiram numa equipe, investiram em fazer um jornalismo próprio, né? Tem algumas que já tinham jornalismo no AM, como a Jovem Pan. Ela tinha no AM e passou para o FM. Mas... porque só notícia também não funciona. A pessoa quer a música para passar o dia fazendo radioterapia. Sim. Mas ela quer saber o que está acontecendo também. Só que ela não quer perder tempo para saber isso. Daí que vem o texto curto, objetivo e rápido. Porque a pessoa não quer perder tempo também com isso. Ela quer saber, mas não quer ficar 1 hora para saber o que está acontecendo. É só ver a queda enorme do jornalismo de televisão. O Jornal Nacional hoje, ele tem uma audiência ridícula para a história dele. A média do Jornal Nacional hoje é 12, 14 pontos. Ele dava 60, 70. Porque ele é muito longo. A pessoa não quer ficar aquele tempo todo ouvindo. O Jornal da Morena, o Jornal da 7, ele tem 20 minutos, já incluindo o giro de esportes, que resume todo o esporte do dia, também rapidinho. Entendeu? Então o cara tem as notícias regionais, tem as manchetes nacionais, só para ele saber o que está acontecendo, e tem um resumo do esporte, tudo em 20 minutos. Ele não fica 1 hora para saber, entendeu? Porque também a internet acelerou a vida das pessoas. Ninguém tem mais paciência para esperar nada.
A internet transformou tudo em tem que ser instantâneo. Se demorar 2 segundos, já vou embora. Tem gente que manda mensagem para você, se você não responder na hora, a pessoa já fica agoniada. Hoje em dia com o WhatsApp... Mas eu também fico assim, a internet. Responder o WhatsApp na hora, a pessoa se suicida do outro lado. Você tá com raiva de mim? Por quê? Eu sou do tipo que desliga o celular no fim de semana, então não tô nem aí se alguém tá... Então, atenção, quem quiser ligar ou mandar mensagem, mande de segunda a sexta para Marcelo Leal. No fim de semana eu até vejo o WhatsApp, porque eu vejo no computador. Eu não ligo o celular, não preciso ligar o celular, né? Eu acompanho pelo computador. Eu queria trazer... Eu gosto dessa suavidade da voz dela. Percebeu, Marcelo? Eu queria Parece uma trazer... freira rezando. Tuca Souza, qual é a nossa pergunta? Traz uma paz, assim, uma tranquilidade. Tipo assim, se a Lana jogou dinamite no seu colo, você vai receber. Suave. Exatamente. Mas muito bonita, é minha colega, não é à toa que a gente está junto aí nesse projeto, desde o áudio, ela tem uma voz bonita. A sua suavidade, eu sou fã. Vai lá, Lana, por favor. Obrigada, professor Tuca, eu vou receber e agradecer, porque elogio diz que se a gente... De amigo, se né? a gente ficar dizendo, não é assim... Por favor. Eu acho também que tem que aceitar e agradecer. E pronto. A nossa modéstia é muito... eu queria trazer uma questão, porque o tempo voa, interessante. que é uma frase muito famosa, porque estuda rádio de Edgar Roquete Pinto, que diz que o rádio é o jornal de quem não sabe ler. É claro que a gente está falando de rádio ontem, hoje e amanhã, por isso estou me permitindo, né? Sim. O rádio é o jornal de quem não sabe ler, é o mestre de quem não pode ir à escola, é o divertimento gratuito do pobre, é o animador de novas esperanças, é o consolador do enfermo, o guia dos sãos, desde que o realize com espírito altruísta e elevado. Roquete Pinto com a ideia do rádio ser utilizado para... Estou chovendo uma olhada. Não, é isso mesmo. Vocês dois quase não consigo nem falar. Ela é modesta. Nessa questão ela graduou, fez especialização em mestrado sobre o rádio, tá? Mas tentando trazer o rádio para a questão da... Eu concordo muito com ele. Eu só mudo a primeira parte, que ele hoje é o jornal dos que não têm paciência para ler. Mas eu queria te perguntar, dentro dessa frase, se o rádio tem uma função social e qual é? Ele tem obrigação de ter função social. Eu fico muito incomodado quando eu vejo emissoras, não só de rádio, mas de TV também, que só atuam para o lucro e só entram numa causa social se for dar marketing para ela. Isso me incomoda muito. Quando a gente começou a Morena, um cara que ia tocar num barzinho, voz e violão, ele tinha que pagar a rádio para anunciar isso. Aí a gente inverteu o processo. A gente criou a Dica da Morena, onde um patrocinador paga esse espaço. E nenhum artista, nenhum evento paga. Ah, mas o evento grande podia pagar. Podia, mas se for na Dica, não paga. Porque eu acho que o rádio tem que ter essa função social. A gente sempre procurou apoiar entidades da cidade, lutas da cidade, entidades beneficentes. Porque eu acho que é obrigação do rádio. A gente vive dessa comunidade, a gente tem obrigação de dar alguma coisa em troca. Entendeu? Eu acho obrigação. Eu me incomodo quando não vejo essa obrigação. Entendeu? Quando eu vejo só por interesse. Vou fazer porque é um marketing legal, porque vai dar marketing para minha empresa. Aí me incomoda. Maravilha. O público percebe, né? É verdade. Quando é por interesse. Marcel, você pode continuar mandando aí a sua mensagem para a gente, tá? Responda aí a questão, né, Lana? A questão de $1 milhão, né? Quem vai pagar é Marcel, não somos nós. A questão é a seguinte, qual é, Lana? Qual é a nossa questão? O que você mais gosta de ouvir? Lana, antes de fazer a minha pergunta, responda rapidinho. O que você mais gosta no rádio? Eu ia fazer essa pergunta agora. O que você gosta no rádio? Essa coisa do entrevistado fazer uma pergunta pro colega, pode isso, Eu aceito no Mesa para Dois. Aqui também. Olha aí. Eu acho que o rádio me traz muito a questão da companhia.
Seriam as minhas considerações finais, mas eu vou Bicho, falar adiantei, não foi? porque ele também trouxe isso e eu estava aqui encantada te ouvindo falar, porque a gente não pode refletir. Então, Sim. quando eu parei para pensar no rádio, e não no rádio enquanto uma disciplina acadêmica, Sim. mas no rádio que está na casa das pessoas, que Com está no certeza. celular, que está na internet. Eu parei para pensar por que ouvir rádio, né? Então veio muito essa questão da companhia e você trouxe a questão da playlist, que eu fiquei pensando sobre isso. Eu disse, olha, às vezes a gente gosta dessa zona de conforto. Vou montar aqui a minha playlist, então eu vou escolher uma música, eu vou escolher qual é o intérprete dessa música, né? Que às vezes muitas pessoas cantam. Eu vou escolher a ordem que música vem primeiro, que música e tal. Isso me deixa numa zona de conforto extrema, mas isso também não me acrescenta. Exatamente. Você não descobre coisas novas. Eu não descubro Sim, coisas sim. novas. Quando eu estou no rádio, e pense, você falou aí, memória efetiva, de ficar esperando a música tocar, que a gente pedia música no rádio, né? Ficava ali esperando a fita cassete. E para poder gravar, especial, né? isso, gravar aquela música, e depois é como se você conquistasse aquela música, né? Você vai absorvendo cada segundo daquela música, a sua música no rádio. Mas depois da sua música, você vai ouvir uma música que às vezes você nunca ouviu. E que aí o locutor, Tuca Souza, vai dizer, olha, essa música apresenta o artista para você, apresenta a canção para você, então ele tira você da sua zona de conforto. Basta você ver o seguinte, se não fosse o rádio, ninguém conheceria os artistas daqui de Itabuna. Sim. Porque não ia ouvir aonde. Sim. A maioria não está no Spotify. Alguns estão. Mas não ia conhecer nunca. Assim como artistas novos que não estão no Spotify, que não estão em lugar nenhum. Né? Eu descubro artistas novos porque eu fico garimpando no YouTube, principalmente no YouTube. Gosto muito de garimpar a música no YouTube. Descubro muita coisa legal nova lá. Mas se você não tem esse espírito de aventura, de exploração, você precisa contar com o rádio para te mostrar o que tem de novo. E a maioria das pessoas no dia a dia, elas não estão preocupadas com isso. Elas estão trabalhando, correndo Isso atrás. É subconsciente. Isso. Elas não vão parar. Esse desejo de encontrar uma coisa nova no rádio é inconsciente. Você não pensa conscientemente, vou ouvir porque... Entendeu? Pelo menos isso é uma teoria minha, né? Posso estar errado também. Marcel, você falou de algumas coisas aí desde o início do programa, a Lana também. Quando a Lana tocou nessa questão de que hoje nós somos filmados, né? A maioria das emissoras de rádio dispõe de uma câmera no estúdio e o Cartier-Bresson, né, que é o famoso fotógrafo que dizia o que vocês falaram aqui, né, que a magia do rádio estava nessa possibilidade de levar pela mão, conduzir pela mão o ouvinte e fazê-lo imaginar histórias, imaginar a pessoa que está narrando a história, e que isso é muito bonito, né, muito, e realmente envolve. E aí a gente se depara com uma coisa. Os estúdios de rádio hoje, Alana, eles têm uma câmera. Nesse estúdio aqui nós temos uma câmera. 3. E nós estamos olhando para o TP. 3. Eu quis dizer assim, nós temos câmeras. Tô brincando. Obrigado, nós temos câmeras. Em nenhum momento, Marcel, nós olhamos para as câmeras. Nós conversamos aqui como se estivéssemos no rádio. E hoje eu ainda falei, Alana, a gente vai falar mais valorizando o microfone para o áudio ganhar mais volume, mais força. E aí vem a minha questão, que inclusive envolve a Lana também. Envolve você vai entender por quê. Tem um autor, né, do qual eu gosto muito, tem outros também, mas esse eu tenho uma predileção por ele ser muito didático. Você pega os livros dele, ele é mais fácil para você falar de rádio e apresentar. Em casa repetindo. Estão falando, já sei, Tuca, que você está falando. Luiz Arthur Ferrarito. Num livro de 2014, ele sim disse que o podcast é rádio pelo seguinte: esqueça a transmissão, esqueça a transmissão, antena, receptor. Concentre-se na linguagem. A voz humana, música, se tiver, a gente abriu com música. Efeitos, porque a gente abriu com efeitos, mas sobretudo a presença da voz humana, essa conversa, o silêncio, né, Alana? Eita! O silêncio. Então, assim, para ele,
podcast é rádio. Para mim. Em nenhum momento a gente poderia agora, nesse momento, estar na Morena, com uma câmera filmando a gente, que a gente nem ia olhar para a câmera, não ia tomar conhecimento dela e conversar numa boa. Peraí que eu sei que você quer responder. Aí a Alana me manda um link, há um ano, não foi, Alana? Foi. 1 ano, 2 anos. Tuca, você está dizendo para os alunos aí que Arthur Ferrareto... Porque o campo científico é assim, né, Marcelo? Sim. O tempo todo está revendo seus postulados, está mudando. E aí o Arthur Ferrareto Luiz Arthur, resolveu mudar a sua concepção, né, Alana? E disse, não, eu vou considerar outros elementos, acho que a recepção, né? Sim. A questão da recepção, certas particularidades do podcast na internet. Ele resolveu rever e disse, esqueçam o que eu disse. Para você, Marcelo, aí eu jogo a batata. Eu ia deixar com a Alana que ela fala muito. Responda, por favor, para você. Tuca, pra mim. O formato do podcast é rádio. Sim. O formato de qualquer podcast que eu conheço é rádio. Uhum. Tanto que se você pegar um podcast e jogar numa rádio, vai encaixar perfeitamente. Ele não está considerando que é rádio por outras coisas. Mas o formato, a filosofia de fazer, linguagem. é rádio sim. Você pode pegar qualquer podcast, se você jogar ele na programação de uma rádio, ele vai encaixar perfeitamente. O Mesa para Dois, eu pego ele depois de feito, edito e coloco no site da Morena como podcast. E é o mesmo formato. Entendeu? Uma entrevista é um podcast. E não importa se começou na rádio e foi para o podcast. Exatamente. Não importa se começou na rádio e foi para o podcast, ou se foi gravado no podcast e colocado na rádio. Aliás, Alana, sobre isso, né? Nosso programa, ele começou só no áudio, no streaming, e agora, Marcel, ele também virou um programa de rádio, né, Alana? Então a gente também está num programa de rádio. Legal. Põe a gente no rádio em Ibicaraí. também. Né? Então, maravilha. E depois, né? Eu não boto câmera porque eu sou muito feinho para ficar sendo mostrado em câmera. Olha aí. Porque também tem um detalhe. Por falar na magia do rádio, eu pelo menos acho isso. Eu acho a minha voz gravada muito mais jovem do que eu. Isso é um negócio que eu observei já um tempo atrás. Um tempo atrás eu não gostava da minha voz gravada. Eu até hoje não gosto da minha, impressionante. Não, eu passei a gostar, eu passei a gostar da minha. Mais do que da minha. Eu passei a gostar da minha depois que eu percebi isso. Ela é mais jovem do que eu. Passei a gostar dela por causa disso. E aí tem que ser no rádio, né? Aí, não pode ser com vídeo. Aí eu já deixo aqui a batata, como você falou, para uma jogue outra mesmo, questão. por favor. Ele falou, eu vou ter que jogar. Um dia a gente vai fazer Jogue. um programa Pode só falar. sobre Isso. Inclusive você vai convidar eu e a Alana para o Mesa para Dois para a gente falar já estão do Pode Refletir. Você sentiu, né? Você viu como é, né? Ele é meu patrão. Aí quando chegar lá na área da Tuca, você não me combinou já comigo. Já tá marcado, vamos só marcar um Vai lá, Alana. Uma coisa que eu perguntei e que eu parei para pensar, ele falou, a minha voz é mais jovem do que eu. Sim. Não vamos responder isso hoje, vou jogar e voltar para o rádio. Mas quando você se olha no espelho, você se reconhece como está hoje? Ou a imagem que você tem de você também, ela é mais jovem do Não. que você... Você aí entra uma outra coisa. Várias Alana. coisas, mas isso aí, é para aí outra... entra uma outra coisa filosófica. É verdade. Eu acho que a idade é totalmente mental, 100% mental. Tem nada a ver com o corpo. Eu sempre achei isso e não é agora não, que para mim é vantagem falar isso. É desde que eu era moleque que eu achava isso. Eu sempre achei que a idade não tem nada a ver. Tanto que eu às vezes me dava muito bem batendo papo com amigos de meu pai, 30 anos mais velhos que eu. Eu sempre tive facilidade de conversar com o pessoal mais velho quando eu tinha 15, 16 anos. Sim. Porque eu sempre achei isso. A idade é 100% mental. Tem nada a ver com o corpo. Entendeu? Então, eu me vejo no espelho com a idade que eu tenho física mesmo. Sim. Mas meu espírito eu sei que é muito mais novo. Entendeu? Inclusive, tem gerações mais novas que a nossa que são mais velhas. Sim. Principalmente o pessoal que passou pela pandemia na adolescência. Esse pessoal tá velho. Tá velho, é verdade. É só observar.
Vamos E aí, falar Alana? Sobre velhice. Sobre algum dia, velhice em algum parar pra dia. pensar. Vocês deviam fazer um programa sobre pandemia e velhice. E velhice, né? Uma Olha boa. aí. Fica o spoiler, né? Fica aí. Spoiler. Alana, é impressionante Já como foi. o tema o tempo acelera, É né? verdade. É porque a gente sabe por quê? Eu sei por quê. Tá falando de rádio. Você Isso. gosta de rádio, ele gosta de rádio, eu gosto de rádio. O Marcel, tempo é sério. O tempo passa rápido. Falar com o nosso produtor ali, que a gente começou um pouquinho mais tarde, não foi, filhote? Então a gente tem aí mais alguns. Pra gente. Uma hora, Pronto. 10. Mas ele se a gente ficar mais uma hora aqui, ele fica. Não, se ficar até Alana, meia-noite, eu fico. esqueci aqui. Foi eu que perguntei? Foi você que perguntou? Não tem. A gente esqueceu, não eu foi? só queria comentar que falar sobre podcast e rádio. Ah, quando foi eu eu. mandei isso Foi eu. pra Mas você. tá vendo? Ela com jeitinho, ela disse assim, foi você que perguntou. Foi. Estou dizendo isso agora. Que eu sei que esse é um tema que você gosta. E a gente que também, você né? traz, e que também acompanha o folheto, aliás, isso. indica os alunos já Sim. sabem, porque você já indicou quando eu vou indicar. Para além Sim, da questão claro. da polêmica, eu vejo o podcast como, olha que conversa bacana a gente está Sim, tendo aqui. Venha sim. ver, né? Venha ouvir, ou venha ver, né? Agora, eu acho que vem bem dessa Perfeito, Alana. E assim, complementando o que você está falando, deixar claro assim também que eu conversei também com uma amiga nossa, Priscila, que é professora da UNEB. Sim. Ela falou, Tuca, tem pensadores, professores e pesquisadores de rádio que consideram sim, e tem aqueles que consideram que não. E assim, Tá tudo bem. os grupos têm boas razões para defender, Isso. cada grupo tem boas razões para defender seus pontos de vista. Alana, eu acho que está na hora da gente jogar mais uma batata quente no colo de Marcel por conta do vídeo que ele gravou. Porque ele gravou um vídeo, eu mandei... Não, Marcel, calma aí que agora que vai falar... Eu mandei assim, ó... te mandar a bomba, Tuca. Marcel, escute. Marcel, Alguém- você... Eu defendo você. Marcel, vê o que você acha desse texto aí. Grava aí, faz um vídeo. Aí eu botei o rádio ontem e o rádio hoje na era digital. Quando ele gravou, ele foi lá e inseriu o rádio amanhã. Então, meu amigo, vai a batata aí no seu colo. O rádio amanhã. Qual é a perspectiva? Concorda, Alana? Sim, essa E aí, coisa é para você, como empresário do rádio, um homem também que vem da academia, né, e escreve, lê e acompanha todas essas mudanças, para você, Marcel Leal, qual é a perspectiva do rádio? Uma das coisas tem a ver com aparelhos. Quem estava falando de aparelho de rádio, Sim. eu acho que a tendência é ter chip de rádio em todos os tipos de aparelhos. Geladeira, fogão, micro-ondas. Porque você já está tendo internet das coisas. Essa internet das coisas ela vai carregar o rádio para dentro dessas coisas. Isso é algo que eu tenho certeza que vai acontecer. Você vai ter rádio no fogão, na geladeira, em qualquer coisa. Mas eu acho que o rádio do futuro, o futuro dele, e eu não sei em quanto tempo isso, é ser global sem perder a alma regional. No seguinte sentido, eu estou falando para chineses, para russos, para americanos, para mexicanos, mas eu estou falando para eles com o meu sotaque, com a minha alma. Eles entendem que não estão ouvindo uma rádio, digamos assim, global amorfa. Eles entendem que estão ouvindo uma rádio global feita num lugarzinho chamado Itabuna, no interior do Brasil. O futuro do rádio é dominar isso. Agora, quando as duas audiências se tornarem iguais no tamanho, a local e a de fora. Quando isso vai acontecer, eu não sei. E o grande desafio é você bolar uma programação que não desagrade nenhum dos dois. Que desafio. Dá para fazer, mas tem que evitar armadilhas, como, por exemplo, as rádios que montaram redes nacionais, Sim. assim como as TVs, mas vou ficar na rádio. As rádios que montaram redes, tipo Jovem Pan, no Brasil todo. Aí o locutor da Jovem Pan vira e fala assim: olha, tenho aqui um ingresso para um show hoje na Casa Tal, em Itapuã, em Salvador. O que eu tenho a ver com isso? Eu estou em Itabuna. Esse tipo de armadilha, o rádio tem que aprender a evitar. Ele vai ter que fazer esse tipo de promoção pela internet, pelo site dele, e não pelo rádio. Sim. Porque pelo rádio ele vai cortar a comunicação com 80% do público dele.
E quando você corta a comunicação para você retomar ela, demora. Então o rádio vai ter que aprender a ser global, sem perder a alma regional dele, né? E sem cair nesse tipo de armadilha, de usar referências que só quem está aqui entende. E aí você vai alienar todo o resto da audiência que não faz a menor ideia. Às vezes no Mesa para Dois, quando a gente está falando de alguma coisa de Itabuna, às vezes eu explico o que é. Sim. Ó, Beira Rio é o seguinte, é uma avenida que tem aqui, beirando o rio. Uhum. Porque Carlos Santal é daqui, mas está ouvindo lá em Portugal. Tem gente ouvindo na Rússia, tem gente ouvindo na China. Tem brasileiros que não conhecem Itabuna, tem estrangeiros que não conhecem Itabuna. Então o rádio vai ter que saber como é que ele dosa essas coisas, para não ficar chato, Sim. mas ao mesmo tempo para passar a cultura dele para os outros países sem cortar essa comunicação. Esse é o grande desafio do rádio de amanhã. Né? Interessante. Que já começa hoje, você tem que ir experimentando e tal. Né? A Morena Paralela já é para estudar isso. Eu já estou estudando isso com essa Morena FM Rio. Interessante. E dos feedbacks recebidos dos nossos programas, a gente está fazendo esse programa a partir de Itabuna, né? No sul da Bahia, e aí a gente coloca nas redes sociais, as pessoas acompanham pelo YouTube, algumas ao vivo, outras, aliás, muitas outras depois que o programa termina. Sim. Então, pessoas de São Paulo e de outros lugares, principalmente, comentaram isso. Olha, você falou sobre uma expressão que não é comum aqui, e explicou. Então, faça mais isso, porque para a gente poder se apropriar também, né? Compreender e a gente precisa se policiar, porque a gente fala, às vezes, coisas daqui e esquece que tem gente que não sabe, né? É interessante isso que a Lana está colocando, que é próprio do rádio, né? A gente, quando não pensava na internet, quando ela nem existia, a gente ia entrevistar alguém, por exemplo, um médico, o doutor, o senhor pode trocar em miúdos aí? Até hoje a gente faz isso, o senhor pode trocar em miúdo isso aí, para que o nosso ouvinte entenda como é esse procedimento? O advogado, o senhor falou um palavrão aí, como é que é esse negócio de jurisprudência? Explica melhor, troca em miúdos aí, não, vou trocar. E aí, quer dizer, vem do rádio também, essa exigência de que você explique, né? Que você põe uma nota de rodapé. Isso no texto acadêmico é a nota de rodapé, a nota explicativa. Inclusive, tanto no rádio como no jornal online, por exemplo, se você não entender o que o cara te explicou, o que o engenheiro te explicou, é melhor nem fazer a matéria. Você tem a obrigação de trocar esse miúdo pro leitor, pro ouvinte. Se você não entendeu, não faça. Que tem gente que faz sem entender, né? Repete as palavras do cara e joga lá. Nossa. É um texto inútil, é uma locução inútil. Porque ninguém vai saber do que você está falando. Né? Então, assim, eu acho que falta muito isso no jornalista de hoje. O jornalista de hoje, ele está acomodado a repetir o que o cara falou. Ao invés dele entender exatamente o que o cara quer falar e ficar, você quer dizer que é só botar o café na xícara. Entendeu? Eu acho que isso está sendo uma deficiência meio geral no jornalismo nos últimos anos. Tá esquecendo que a função do jornalista é traduzir a notícia para você. Traduzir o que aconteceu no mundo para você. Se ele não traduz, se ele só transporta, você fica boiando, né? Pô, que diabo é isso aí? Não sei. E o repórter também não sabe, porque não perguntou a fundo. Não, mas peraí, doutor, o que é isso aqui? Entendeu? Sim. Tuca Souza. E aí, Alana? O tempo foi embora. Eu queria mandar um abraço aí. As pessoas estão referenciando, então, pegando já a dica aqui do Marcel. A gente aqui em Itabuna teve alguns problemas com a internet hoje, não é? Algumas pessoas mandando mensagem dizendo, eu tô com problema na internet, vou ver depois. Então, um abraço, veja depois, deixe seu comentário depois. Ótimo. E eu espero sempre que a gente, nesse papo sobre rádio, as pessoas que já gostam, tenham visto um outro caminho,
uma outra perspectiva, um outro olhar, se apaixonado ainda mais pelo veículo. Sim. E as pessoas que não têm o costume de ouvir, deem uma chance para essa magia, Com né, certeza, entrar na sua é. vida. E depois comenta com a gente. Eu gostei como foi muito. a experiência. Você vê como a gente se complementa, né? Ela veio mais com a emoção, com a sensibilidade. Mas isso é desde o primeiro convite. Eu venho mais com a razão, com a pergunta, inquirindo, querendo saber. Que bom, Alana. Eu gostei muito das memórias afetivas que você falou trouxe. um negócio aí que eu acabei de me tocar de uma coisa, Sim. de uma mudança grande da internet, quanto ao horário de rádio. Sim. Porque o rádio, ele sempre foi um veículo com, digamos, um pouco mais de força pela manhã, força à tarde, e aí vem a Voz do Brasil e derruba o rádio, e aí ele perde força à noite. Só que hoje, com a internet, as rádios, por exemplo, têm a opção de colocar outra coisa no lugar da Voz do Brasil, Sim. como a Morena faz há muito tempo. E, além disso, as pessoas estão ouvindo mais rádio à noite e de madrugada do que antes, porque ouve pela internet, Sim. que antes não era opção para ela. Aham. Antes era só o aparelho, o radinho. Então, isso também está mudando, isso também requer mudança de filosofia das rádios. Marcel, a gente quer agradecer a sua participação aqui, tá? Você que tão gentilmente, assim, rapidamente aceitou o nosso convite para vir. Quando você chama, eu venho correndo. Para a gente conversar e assim, a gente fica muito grato, assim, você realmente, né, Alana, esse feedback que vem do mercado, Sim. que vem de alguém que faz, que bota a mão na massa, conhece desde 1987. Desde antes, né? Eu passei 2 anos só pesquisando. Então ele cortou fita cassete, ele colocou o vinil para tocar, depois o CD, e hoje é o MP3. O Digicart, as caceteiras antes. Isso. Aquilo dava um Aí tem o trabalho. Digicart, que é um equipamento raro aqui no Brasil, mas que foi fundamental para a transição digital da Morena. Eu trabalhei com as caceteiras, aí tinham duas. Você disparava uma, Alana, e a outra você rebobinava. Se Correto. não terminasse de rebobinar, você tinha que apertar um botão, tirar, puxar de cara, que é Tinha que aquilo. correr, porque... E era assim, Que era é 30 aquilo? segundos de uma, né? É, Então, se você não rebobinasse em 30 segundos, ia dar isso. problema. É. E aí, Alana? Maravilha. Um abraço muito especial para Juvenal Ferreira, meu pai, que é a pessoa Nossa. que me deu a herança da paixão pelo rádio. Lindo. Que pode faltar tudo na casa, menos o rádio. Menos o rádio. Ele não dorme, ele tem que ter o rádio ligado, senão não dorme. E é uma herança aí de família. E agradeço muito por isso, cada um à sua maneira, perpetuando Claro. aí essa paixão. E você Então, continuando, uma né? alegria No podcast, você está fazendo rádio também. Ferrareto, me desculpe. Eu fico com aqueles autores que acham, sim, o podcast é rádio pela linguagem, por tudo que Marcel falou. Ok. Mas estaremos um dia. Isso, Estamos não- trabalhando Pra para dois, isso. nós vamos marcar o dia, Pronto. né? Pra fazer ao vivo. Aí Ótimo. eu vou fazer perguntas. Nossa, Nossa. como você me perguntou aqui, eu vou me sentir Mas à assim, vontade como para Mesa para perguntar. Dois não é uma entrevista, é um talk show, é um bate-papo, vai Pronto. ter pergunta de lado para lado, né? Pronto. Cuidado, viu? Que o jogo pode virar. Né, galera? Isso é bom, eu sei Qualquer disso. assunto. Eu sei disso. Eu sei disso. Se você vai gostar da resposta, Ai. não sei. Boa, Maravilha, então. Um abraço para o Isso. pessoal que está nos acompanhando. Ótimo. Gratidão, Marcel Leal. E a gente espera por vocês todos no próximo episódio. Isso aí. O nosso programa de rádio, ou melhor, o nosso podcast aqui no iPodcast TV vai ficando por aqui. Tchau, gente. Tchau, tchau. Até lá. Tchau, gente.